Quanto vale uma alma? Você tem tido experiência com Deus, irmão? Você tem falado com Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido a voz do Senhor? Preste atenção, abra sua Bíblia lá em capítulo 16, do versículo 30 e 31. Primeiramente abre em Atos. Deixe aberto aí. Eu espero. Atos capítulo 16, versículo 30 e o 31. Todos acharam? Vamos ler. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vou ler de novo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós sabemos que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas precisa crer no Senhor Jesus. E aqui, o que é ter uma visão? O que é ter uma revelação? O que é ter uma experiência com Deus? Em Atos 16, 9, é por isso que eu disse para você deixar sua Bíblia aberta, e a igreja que medita na palavra fica com a Bíblia aberta, não fecha a palavra. 16:9 diz o seguinte: Paulo teve de noite uma visão. Deus fala através de visão? Fala. Teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Repita comigo: Macedônia. E lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é ajuda-me, ajuda-nos. Tem pessoas precisando na Macedônia de serem evangelizadas, de conhecerem Cristo. E aí Deus, conhecendo o coração missionário de Paulo, sabendo o ministério missionário de Paulo, dá a visão de Paulo de um homem da Macedônia pedindo socorro. E qual foi a atitude de Paulo? Deus tem te dado visões aonde o Senhor tem te mostrado pessoas, casas para fazer célula, famílias para evangelizar, tem te dado visões, você ali naquele lugar pregando. Olha qual foi a resposta, né? Nós vamos já ler. O Senhor, Ele tem chamado para ir à Macedônia. E qual é a Macedônia hoje que o Senhor tem nos chamado? Qual é a sua Macedônia? Qual é a sua área que o Senhor separou para você ir lá e falar com Ele? E a resposta do discípulo sempre será a ação. No versículo 10, logo em seguida, Atos 10, e logo, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Eu não fiquei perguntando: Senhor, confirma. Paulo não ficou fazendo isso. Eles procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Por final, o Senhor mandou: eu vou para lá. Ah, não estou preparado, não, tenho que ver o recurso aqui, não vou perguntar para não sei quem. Não, o Senhor deu a visão, eu estou indo. Eu vou fazer. O Senhor tem nos dado a visão e muitas das vezes a gente olha para nossas limitações e diz: não posso mudar, não sei, não é comigo. Senhor, ele vem aqui, envia ele, envia ela. Ei, o Senhor está falando com você. É para você. O ciclo de amizade que você tem é a sua Macedônia. A escola que você estuda é a sua Macedônia. O trabalho que você trabalha lá, aquelas pessoas lá são a sua Macedônia. Tem pessoas ali que precisam ouvir do amor de Deus. E você foi colocado ali para falar do amor de Deus. Então tem que falar do amor de Deus.
Eles estavam convictos do chamado e partiram para a ação. Nós temos que partir para a ação. Deus nos colocou aqui neste lugar justamente para pregar o Evangelho. E Deus continua abrindo portas nos bairros em Belém e em vários lugares deste país, porque ainda tem poucos missionários, tem poucos homens e mulheres que pregam o Evangelho. Nós precisamos botar a mão parada e dizer os vendedores: minha e nós estamos agindo ou estamos vendo o filme passar? Qual tem sido a nossa atitude como missionários do Senhor? É uma reflexão muito profunda. E aí vem uma questão muito interessante, amados irmãos e irmãs. Preste atenção nessa situação aqui que eu anotei. Características de um líder, de um evangelista, de um cristão, de um discípulo de Jesus. Quais são essas características? Em sua viagem missionária, Paulo planejou, olha só, um desvio para o norte, para a Bitínia, e não ia para Macedônia. Mas naquela noite ele sonhou com um homem que lhe pedia: passa pela Macedônia e ajuda, como nós já acabamos de ver no versículo 9. Com base no sonho, Paulo alterou o seu caminho. Você pode fazer um caminho, um projeto, e Deus de repente manda você parar isso. Ó, não é para ir não. Para, volta, vai para cá. E às vezes a gente quer insistir naquela situação. Enquanto a gente não volta, vai dando tudo errado, porque Deus está sabendo já lá na frente o que vai acontecer. Então, com base no sonho de Paulo, Deus manda ele parar. Não é para ir você. Enquanto os líderes ímpios consultam horóscopos e adivinhos para orientação em suas vidas, os líderes divinos, os líderes que dependem de Deus, escutam a Deus. Escutam de Deus. Escutam a voz de Deus. De que forma, pastor? Através da palavra escrita, a Bíblia, e através de sonhos e visões, como está lá em Atos 2,17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem sabe esse versículo? Lá está escrito. Então o Senhor tem derramado do seu espírito, e aqueles que estão atentos à voz do Senhor, e a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz a você, e faça exatamente o que está falando. Deus não vai te dar caminhos que você vai perder, vai sofrer, vai morrer. E os líderes não divinos, o que eles fazem? Seus canais de pensamentos são purificados da impureza. Eles não conseguem seguir uma linha com Deus. Eles não conseguem. Os líderes de Deus, eles não se conformam com o modelo deste mundo, porque não é mais deste mundo. Não, eles mais são transformados pela renovação da vossa mente, como está lá em Romanos 12:2. Nós somos transformados diariamente porque o Senhor vai trabalhando em nosso coração, como nós cantamos hoje. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. A sua vida é casa de Deus? Então eu digo sempre uma frase que nunca deixa calar: deixa Deus te usar. Os líderes de Deus têm afeições por coisas superiores. A gente busca o Senhor, que Ele é superior, e não por coisas terrenas, como está lá em Colossenses 3:2. Portanto, quando o Espírito Santo escolhe para falar com eles, através de visões, figuras mentais durante o dia, e sonhos, revelações durante o sonho, eles ouvem claramente e entender. Eu já tive experiências tendo visões e tendo sonhos, e quando Deus fala, a gente não tem dúvida. A gente sabe exatamente o que o Senhor está falando, porque ovelha
conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz de Jesus. Quantas vezes a gente vai no culto e vem aquela mensagem e, como diz o jovem, pá, meu Deus do céu, isso está sendo tudo para mim. Quando aquele homem, aquela mulher vai no culto, não queria ir, mas vai, o Senhor vai e fala tudinho aquilo que precisava ouvir. A gente diz, Senhor, se eu viesse, eu tinha perdido essa orientação e essa instrução. Uma resposta que há tanto tempo eu estava querendo ouvir. Quem está aqui comigo, está entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí vem 3 perguntas, 3 pontos que eu anotei, que é fundamental para você entender o projeto de Deus e por que Deus mandou Paulo ali para Macedônia, mandou ele ali anunciar. A visão para evangelizar a Grécia. Deus pode te mandar para a Grécia, mas é no sentido literal. Deus pode te mandar para um local que você nem imaginava que ia pregar lá, mas é lá que Deus está preparando. Aqui veremos a questão de obedecer ao chamado missionário, onde é algo que cada um de nós teremos que responder a Deus. Então todo o povo é convicto, todo o povo sabe que tem que procurar salvação. Não virão se não há quem pregue. Em Atos 16, de 6 a 10, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta ali, diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ele queria ir para a Ásia. O Espírito Santo disse não. Às vezes você quer ir tanto para uma localidade, para uma casa, evangelizar uma família, evangelizar uma local. Deus disse não, ainda não. Não é para ir agora. Não está no tempo. Igual Jesus chegou com os discípulos e falou para eles não irem evangelizar os samaritanos, não entrar em samaritanos. Naquele momento eles não estavam preparados, mas depois o mesmo Jesus fala para ele: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora os samaritanos estão incluídos. Então não era hora de ir para a Ásia. Não. E quando chegaram a Mísia, levantavam ir para a Bitínia, mas o Espírito lhe não permitiu. Isso também não é para ir para essa cidade. E ele está simplesmente obedecendo a voz do Senhor. Opa, então não é, então vamos ficar quietos. Vamos ver que o Senhor vai fazer isso. Isso é na segunda viagem missionária de Paulo. E tendo passado por Mísia, desceram a Tróade, e Paulo teve de noite uma visão em que apresentou um homem da Macedônia lhe dizendo, rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, que nós já lemos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho naquele lugar. Você já foi impedido de ir a algum lugar pelo Senhor Jesus? Você já foi impedido? Teve um dia eu estava com o João, tinha acabado o culto, nós pegamos a moto, eu ia deixar ele na casa dele, de repente, nunca vi isso acontecer, o cabo da moto da embreagem quebrou. Aí, tem como? É um pneu furado, está puxando borracheira, não tá. Aí eu virei para ele e eu disse assim: isso é livramento. Não é para mim ir lá, é só para você ir. Está aqui, ele foi de ônibus mesmo. Eu vou questionar com Deus? Jamais. Você já foi impedido de algum lugar que você queria ir, que você queria fazer? Ele diz não. Geralmente fazemos planos, sim ou não? Para fazer a obra, sim ou não? Fazemos planos. Não, este ano, talvez você já esteja pensando aí, não, ano de 2020, eu vou me dedicar mais ao Senhor, eu vou me dedicar ao ministério de louvor, eu vou trabalhar para melhorar a minha bateria, eu vou melhorar para trabalhar mais no louvor, aqui na parte do violão, do teclado. Mas você já perguntou qual é o projeto de Deus para o teu ministério?
Mas os planos de Deus sempre vão prevalecer. Não importa qual que nós fazemos, o dele sempre vai prevalecer. E em nossas vidas, portanto, fique atento à voz de Deus. Eu não sei quantos têm coragem aqui, mas Senhor, eu te dou esse papel em branco, assinado embaixo com o meu nome. O que tu fizeres, eu aceito. Tem pessoas que não têm coragem de fazer isso. Mas, quando eles são impedidos, e aí há logo o batismo de Lídia em Filipos. Atos 16, de 11 a 15. Você já é batizado nas águas do Espírito? É uma pergunta. Muitos perguntam assim para mim, pastor, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, eu gostaria de ser batizado no Espírito Santo. E o que está faltando buscar esse batismo? O que está faltando buscar o Senhor em oração para receber essa unção de Deus? Quando ele fala com o discípulo, não sai de Jerusalém até do alto sem revestir de poder. O que está faltando? Mas aqui nessa viagem missionária, aqui no capítulo 16, versículo de 11 a 15, eu quero ler com você. Diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações. Então eles foram para lá, Deus mandou a gente para cá por algum propósito. Então vamos aonde o povo costuma orar, onde o povo costuma falar com Deus. E lá eu creio que está a pessoa que Deus quer que a gente fale do seu amor. Chegaram lá, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Eles começaram ali a falar com aquelas mulheres daquela cidade. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo estava pregando e Lídia estava atenta, ouvindo aquilo que Paulo estava falando, com certeza acerca de Jesus. E depois que foi batizada, olha só, e depois que foi batizada, ela e a sua casa, presta atenção, eles já chegam, pregam, batizam uma mulher e a casa dela. Nos jogou dizendo, depois que ela recebeu essa bênção, o nome dela foi escrito no livro da vida, porque Paulo não foi porque ele queria, ele foi para onde o Senhor mandou, e chegou naquela cidade, já chegou ganhando uma família inteira. Por isso que é importante ouvir a voz de Deus. Ela fala para ele, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali conosco. E nos constrangeu a isso, ou seja, ela falou, por favor, será uma honra receber os homens de Deus na nossa casa. Diante de tal experiência, eu anotei aqui, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a nossa postura? Nós temos, ou seja, você tem entregado a vida a Deus? A sua casa está seguindo seus passos em entregar a vida a Jesus? Você está conseguindo fazer como Lídia? Não somente você, mas trazer sua casa para os pés do Senhor? Se não está, peça ao Senhor que Ele vai ajudar. Talvez você hoje, nos dias atuais, você será o Paulo dessa cidade, você será o Paulo dessa cidade, dessa família. Deus está contando conosco para pregar o Evangelho nesse lugar. Não podemos ser omissos, não podemos nos esconder atrás de desculpas. Deus tem um chamado para cada um de nós. E o discípulo tem um estilo de vida. Que estilo é esse?
vou discipular aonde chegar, porque o Espírito de Deus vai me usar aonde eu chegar, em nome de Jesus. Quem crê? Amém. Amém. Perceba aqui que essa viagem já começa ganhando a família inteira para Jesus. Às vezes, passo o ano inteiro, eu tenho falado isso, pregado em lugares que eu tenho passado. Passo o ano inteiro e há pessoas que não ganham para Jesus. Tem algo de errado. Tem que orar, tem que pedir, Senhor, o que está errado na minha vida, porque eu estou conseguindo produzir. Eu confesso, irmãos, eu fico frustrado se eu não conseguir ganhar uma para Jesus. Me dá mais um ano inteiro. Não, tem algo de errado. Senhor, muda, arranca o que está causando essa enfermidade espiritual, me deixando estéril espiritualmente falando. Não, Senhor, eu preciso pregar, eu preciso ganhar almas para ti. Às vezes a gente fica preocupado, não, mas eu não sei. Deixa Deus te usar. Amém? A segunda questão que eu coloquei é logo em seguida, segunda e terceira, na verdade, a terceira. Prisão em Filipos. Para pregar o Evangelho, saiba que vamos passar por perseguições. Quantos aqui já sofreram perseguições por pregar o Evangelho? Quantos às vezes já foram rejeitados, já tentaram fazer chacotas? Mas o poder de Deus é tremendo, sim ou não, irmãos? O poder de Deus é tremendo, é ou não é? E aí, em Atos capítulo 16, versículo 16 ao 24, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Aí aparece agora, não é mais a mulher Lídia, é uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, olha aí, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então aqueles senhores gostavam da jovem, porque ela adivinhava o que eles tinham que fazer, ela dizia o que eles tinham que fazer somente por causa do lucro. Eles não estavam preocupados com salvação, eles estavam preocupados com a riqueza deste mundo. Preste atenção. Versículo 17. Esta, seguindo a palavra, dizendo, presta atenção no que eu vou falar, os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem. E olha o que os demônios falavam através dessa jovem, esse espírito de adivinhação. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Satanás sabe. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Não foi uma vez só, não. Enquanto eles estavam na cidade, ela ia e falava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até o demônio estava dizendo. Para você ver como ele sabe. Eles sabem quem tem o Espírito Santo de Deus. Sujeitai-vos a Deus, se existir o diabo, ele fugirá de vós. Mas no versículo 18, ela fez, mas Paulo, perturbado, ou seja, já chateado com esse espírito, não era com a jovem, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela, porque ele sabia que ela estava presa. E na mesma hora saiu. Aleluia. Na mesma hora saiu. Segunda pessoa liberta. Pela Lídia, a família, na verdade, e agora essa jovem. Então, quando aquele homem, na visão de Paulo, passa a Macedônia, ajuda-nos, Deus já queria salvar também essa jovem. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Satanás não estava feliz porque perdeu a jovem e queria de alguma forma machucar os servos de Deus. A gente sabe que sofremos perseguições
E olha o que acontece no versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Na verdade, não é a obra de Deus. Estavam libertando a cidade de uma cegueira espiritual. Estavam libertando aqueles senhores do quê? Do Deus mamon, do Deus dinheiro, porque eles amavam mais o dinheiro. No versículo 21, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Não só prendeu eles, mas prendeu seus pés também no tronco. E aí eles obedeceram a voz de Deus, e na hora que eles libertam uma jovem de um espírito de adivinhação, recebem ali um julgamento humano, recebem punição, que apanharam com varas e foram presos num cárcere, porque Satanás não estava nada satisfeito com aquela situação que Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação e libertou aquela jovem. Mas qual é a reação diante da adversidade que nós temos? Às vezes nós fazemos a obra do Senhor e vamos ser rejeitados, mas o objetivo principal foi alcançado. Alguém foi liberto devido àquela pregação que você fez. Alguém foi curado, alguém foi restaurado, alguém foi tocado por Jesus. E a tua missão naquele lugar ali talvez tenha acabado e o Senhor vai te tirar de lá. O inimigo vai tentar te afrontar, mas ele não vai conseguir prevalecer. Paulo e Silas não foram livres dos açoites. Não foram livres. Eles receberam a punição. Mas para ele valia mais fazer a obra de Deus do que a deles próprios. Paulo poderia se defender ali naquela hora. Eu sou cidadão romano, tu vai bater em mim? Mas ele não falou nada. Porque amor é o Evangelho. Ele sabia que o Senhor ainda não tinha falado para ele sair da cidade. Ele vai para a prisão na boa. 16, versículo 25 ao 40. E aí vai dizendo outra coisa muito importante. Preste atenção. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E escutavam. Agora Deus tinha colocado eles como os presos. Aqueles homens lá precisavam ouvir. Ele pregou para as mulheres, libertou a jovem, agora está com os presos. Tinha um propósito essa viagem. Você já tinha parado para analisar isso? Ele sabia. Ele tinha que ir para aquela prisão. Tinha alguém para ganhar naquela prisão. Tinha vidas para ouvir o Evangelho naquela prisão. Preste atenção. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, só porque eles oravam e cantavam, veio um terremoto, e naquela região não tem como ter terremoto, não é comum ter terremoto, mas aqui teve. Deus pode todas as coisas. Deus traz a existência que não existe. Veio um terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos por causa da oração e dos hinos que eles cantavam para Deus. Não adianta Satanás vir querer te prender. Você ora, canta e tudo se quebra. Não tem como o Satanás vencer, prevalecer contra os filhos de Deus. Maior do que está em nós do que está no mundo. Você crê?
E acordando o carcereiro e vendo aberta a prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Nessa hora ele pensa em tirar sua vida, mas Deus mandou Paulo descer da sua vida para preservar a vida desse homem. E no versículo 28 nós vemos: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Engraçado que a prisão dos outros presos também soltaram, mas eles saíram, porque eles queriam continuar aprendendo. Tem um homem de Deus aqui. Eu era preso, agora estou aprendendo a ser livre. A gente sabe que quem está preso hoje numa prisão, se tiver oportunidade de fuga, de sair da prisão, vezes, mas ali as portas se abriram, ficaram todos livres para fugir, mas eles continuaram lá, porque a prisão deles, a verdadeira prisão não era física, era espiritual, e eles estavam sendo libertos, porque a palavra de Deus estava sendo pregada para eles. E para onde eu vou? Se aqui eu estou ouvindo realmente o que eu preciso. E aquele homem, é interessante isso, Jesus querido. E tirando, versículo, na verdade, eu vou ler o 29 aqui. E pedindo luz, que a prisão não tinha luz. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo, o carcereiro, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi o que Paulo e Silas disseram para ele. Ele queria salvação. Ele viu algo ali que nunca tinha acontecido. Ele viu que houve um sobrenatural naquele lugar. Crê no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. Agora já é a segunda casa, a Macedônia, segunda família que Deus quer salvar ali. Olha o que Deus está fazendo através da vida desses homens, só para eles ouvirem a voz de Deus. E lhe pregava a palavra do Senhor. Por isso que eu digo: pregue a palavra, fale a palavra, não invente coisas, pregue a palavra. Glória a Deus. E a todos os que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, ou seja, os ferimentos. Ali, aquele homem que carcereiro foi lá, ajudou, lavou os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha aí, aleluia. Agora é toda a casa também, não foi só o carcereiro, a casa dele. Nós começamos a perceber que quando temos a visão do Senhor e vamos para onde o Senhor está mandando, acrescentando os que serão salvos, porque você está sendo ministro de Deus naquele lugar. Então vá para onde Deus está mandando, não vá para o lugar contrário. Jonas, quando Deus mandou ele para ir para Nínive, ele tentou ir para o lugar contrário, não deu certo, mas quando ele chegou naquele lugar, ele ganhou aquela cidade inteira para Jesus. Qual local Deus está te mandando? Qual é a família que Deus quer te levar? Qual é a família que Deus quer te levar? Versículo 34, 35 na verdade. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrinheiros eram policiais da época, como se fossem policiais hoje, oficiais de justiça, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados, os oficiais lá dos magistrados vieram aqui e disseram que era para soltar vocês. E agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão
e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venha a eles mesmo e tire-nos para fora. Porque Paulo também tinha um propósito de mostrar para aqueles homens que eles vieram ali, não foi de graça, não foi por acaso. No versículo 38. Os quadrinheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram. O que nós fizemos? Ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas: por favor, nos perdoe, nos desculpe, nós nos enganamos a respeito de vocês. E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Por favor, vocês têm total liberdade. E saindo da prisão, o que eles fizeram? Entraram em casa de Lídia, voltaram lá com a Lídia. E vendo os irmãos, agora eles vendo a Lídia, a família da Lídia, o carcereiro, a família do carcereiro, talvez aqueles homens ali que estavam presos estivessem lá também. Confortaram os irmãos e depois partiram, mas antes de partir disseram: vocês são o começo da igreja nesse lugar, vocês aqui estão fazendo parte agora do reino de Deus, vocês aqui agora estão sendo a semente do Senhor para continuar o que nós estamos. Ali eu creio que nasceu a célula, e Macedônia começou ali a ter um local de adoração ao Senhor. Com certeza o Senhor mandou mais missionários para lá e foi levantando pessoas ali capacitadas para continuar o Evangelho. E de pouco a pouco, aí vem: qual tem sido a sua Macedônia? Qual visão Deus tem te dado? O que Deus tem tocado no teu coração? Jovem, Deus tem te colocado nessa faculdade, tem te colocado nessa escola, não foi por acaso. O trabalho que Deus abriu para você, a porta que Deus abriu, não é por acaso. O bairro que você mora, que você se congrega, também não é por acaso. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Não perca as oportunidades. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é culto de missões, a oferta tirada é para missões, e nós sabemos que missão é de Deus, e nós não podemos negligenciar. Nós temos que fazer a obra de Deus. Você tem ido à casa de Lídia abrir uma célula? Qual é a casa de Lídia que Deus está mandando você ir? Às vezes a gente põe várias dificuldades, como aqui na igreja. Nós tivemos aí a questão do nosso irmão Alexandre, que não tinha casa para abrir, e abriu onde? Na praça. Não há dificuldades para pregar o Evangelho quem entende o seu chamado. Você está entendendo, irmão? Está aqui comigo? Você ganhou um carcereiro que apareceu em sua vida? Quantos carcereiros você conhece? Quantos carcereiros que estão ali sofrendo? Deus tem te mostrado carcereiros para você pregar o Evangelho. E não para ganhar somente ele, mas toda a família dele. Tem feito as suas orações e cantado louvores nos momentos de adversidade, como Paulo e Silas fizeram. Estavam presos ali, começaram a orar e cantar. E as prisões se abriram. Eles podiam estar murmurando e reclamando, porque estavam com feridas, né? Tinham banhado com varas. Ainda mais se fosse vara de bambu aqui igual na nossa região, ou de goiabeira, né? Quer restaurar a sua vida e a sua família? Você quer isso para a sua casa? Então entrega neste momento a sua família no altar de Deus. Entrega nesse momento a sua família. Entrega e não veja dificuldades. Não coloque obstáculos, porque Deus tem a melhor resposta. Eles obedeceram. Foram lá salvar a família de Lídia. Salvar aquela jovem de um espírito de adivinhação. Ela não foi mais escrava de Satanás. E por fim, salvou o carcereiro.
carcereiro e a sua família. E ali começou uma igreja nova naquele lugar. E aqueles homens, quando vissem, não viriam mais como um estranho, mas como homens de Deus naquele lugar. Autoridade espiritual naquele lugar, porque Deus mandou eles naquele lugar. Então apresente sua família no altar. Você que quer uma oração nesse momento, fique em pé no seu lugar. Você que quer apresentar sua família, fique em pé no seu lugar. E eu vou orar pela sua família, abençoando a sua casa. Você que está também assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, Deus vai abençoar a sua família, a sua casa. E fica o convite para você vir aqui conosco também na igreja, para receber uma oração aqui. Vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por este culto que nós acabamos de ouvir a tua voz. E na verdade, Senhor, nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida. Não podemos ir contra, mas temos que ir a favor do Espírito Santo. Para onde o vento soprar, temos que ir, assim como Paulo e Silas o Senhor mandou. E nós temos que ir para onde o Senhor tem caminhado, tem mandado, tem nos direcionado. E temos que estar preparados para ouvir tua voz, Espírito Santo de Deus. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, alcança agora a vida deste irmão, dessa irmã, a vida, Pai, e a família, essa casa, Senhor, que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito, que eles venham ser salvos, que venham ser curados, que venham ser restaurados, que venham ser avivados, que venham ter experiências contigo, que a família inteira esteja no teu altar, naqueles que não são batizados, nas águas que venham se batizar e consequentemente sejam batizados com o Espírito Santo para serem curados, restaurados para a honra e glória do Senhor. Eu sei, Pai, que tu queres esses grilhões, tu queres quebrar, Senhor, isso que está oprimindo esta família, esta vida, essa casa. Por isso o Senhor te chama aqui nesse lugar e diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem te chamado, Ele quer mudar a tua história. Por isso ouça o que o Espírito diz a você nesse momento. Não espere para amanhã, faça isso hoje. Entregue a sua família a Jesus, e Ele mudará a sua sorte, a sua história. Oh Senhor, abençoa, Pai, essas vidas. Abençoa, Pai, teus filhos e filhas aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, nossos irmãos e irmãs que fazem parte da célula, que estão indo para as células da igreja. Abençoa, Senhor, aquele propósito. Se é para nós abrirmos mais um ponto missionário naquele lugar, lá no Catalina, Senhor, naquele mangueirão, Deus manda os mantenedores, levanta pessoas, Senhor, que venham ajudar para nós continuarmos pregando o teu evangelho também naquele lugar. Deus, nós cremos no milagre, nós cremos na tua palavra. E mostra-nos, Senhor, a Macedônia, mostra-nos, Senhor, o lugar que tu queres nos mandar, e nos prepara para isso, para chegar por lá e pregar o teu evangelho com eficiência, com eficácia, objetivos para alcançar as vidas que precisam de libertação, de cura, de restauração, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus tem te chamado para este lugar. Deus tem um propósito da tua vida nesse lugar. Não perca mais tempo. Deus está mandando te dizer isso. Não perca mais tempo, mas coloca a tua família no altar, coloca a tua vida no altar, e Deus vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Obrigado, Jesus, por este momento tão maravilhoso e tão especial. É o que nós te oramos e te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, você pode. Aleluia. Deus abençoe você que está nos assistindo também. E fica o convite mais uma vez. Deixa Deus te usar e venha conosco aqui na igreja para receber oração na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém, irmãos? Então, você pode sentar no seu